Sabe, eu tava pensando, Nika, o deus do sol, Gear 5, Gear 50, enfim, a última transformação do Luffy. Essa é uma transformação que vem gerando bastante polêmica desde o momento que foi anunciada, por causa da discussão se Nika foi ou não criado de última hora. E muitas pessoas defendem o ponto que sim, ele foi criado desde o começo da história, ele tá desde Skype dentro da história, enquanto outras pessoas discordam disso e falam que ele só foi criado no arco de Wano, onde não existe evidências o suficiente que provam que ele foi criado antes disso. E nesse vídeo eu vou mostrar o meu ponto de vista, porque que eu acho que ele foi sim criado somente no arco de Wano e desmentir vários dos pontos que as pessoas comentam, onde ele foi criado no arco de Skype, que ele tem citação na Ilha dos Homens Peixe, esse tipo de coisa. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, o Gear 5, a transformação mais polêmica dos animes. E para começar, eu quero fazer a comparação de Nika, o Deus do Sol, com outro elemento dentro da história que as pessoas concordam que não foi criado desde o começo, que é o Haki, e especificamente o Haki do Rei. O Haki do Rei, pela primeira vez que foi mostrado, foi no capítulo 434 de One Piece. Nesse capítulo, a gente acaba vendo o encontro do Shanks com Barba Branca, onde nos é mostrado pela primeira vez o Shanks utilizando o Haki do Rei. Não só o Shanks, como a primeira vez que o Haki do Rei é nos demonstrado dentro da história, pelo menos de uma forma que a gente realmente sabe que ali é Haki. Por que eu tô falando isso? Porque no capítulo 1 de One Piece também tem um momento que a gente pode subentender que o Shanks utilizou o Haki, que é quando o Shanks acaba perdendo seu braço e utiliza sua intimidação para poder fazer com que o Rei do Mar fique com medo dele e acabe se afastando. E você deve estar se perguntando por que esse elemento é importante dentro do vídeo, porque isso mostra que o Oda já pegou elementos de dentro da história e modificou o significado. Aquela cena do capítulo 1, que antes tinha o significado de só o Shanks mostrando o poder que ele tem, agora tem um outro significado. Agora é o Shanks utilizando o Haki do Rei para poder assustar o Rei do Mar. E essa mesma coisa dele pegar algo de dentro da história e trocar o significado acaba acontecendo também com o Deus do Sol. No capítulo 287 de One Piece, temos a primeira e única citação do Deus do Sol até nós chegarmos no arco de Wano. E eu procurei em vários cantos da internet para ver se eu consegui encontrar alguma outra citação além dessa. Procurei no Reddit, na Wiki de One Piece, mas infelizmente eu não encontrei nenhuma outra citação sem ser no arco de Skype em relação ao Deus do Sol. E nesse capítulo 287 é o capítulo onde a gente está vendo o flashback do Noland, onde é mostrado que o povo da Ilha do Céu está passando por uma doença e para tentar resolver esse problema eles vão sacrificar uma moça, para que com isso os deuses que eles acreditam fiquem satisfeitos com o sacrifício que eles fizeram e cure toda a população. E nesse momento que a moça tá no altar para ser sacrificada, eles acabam citando o nome do Deus do Sol, o Deus da Floresta, o Deus da Chuva e o Deus da Terra. E é isso, essa é a única citação que muitas pessoas utilizam para falar que Nika foi criado desde o começo da obra. E aí chega aquele ponto que eu falei que também aconteceu com Haki. Será que realmente o Oda tinha pensado desde o começo em fazer que esse seja o Nika, o Deus do Sol, o Deus que libertou várias pessoas da escravidão e esse tipo de coisa? Ou ele era apenas um deus aleatório que foi citado junto de outros 3 deuses que na época não tinham relevância alguma e só foi ganhar importância depois que o Oda trocou o significado dele para realmente ser uma divindade importante no mundo de One Piece? E outro ponto interessante de se analisar é quando nós olhamos para o arco de Impel Down e para o flashback da Ilha dos Homens Peixe, porque segundo o que é dito pelo Rusru, é que quando ele estava preso, não sei dizer se foi na prisão de Impel Down ou não, mas ele disse que quando ele estava preso, um carcereiro foi lá zombar da cara dele, falando para ele pedir liberdade para esse deus do Sol Nika. E aí chega 2 pontos, foi somente ele que escutou sobre isso, ele foi a única pessoa que chegou a ouvir sobre essa lenda naquele momento, e assim, foi dito pelo próprio Rusru que depois de alguns dias o carcereiro foi eliminado, mas ainda assim com certeza isso aconteceu em outros lugares, em outras prisões e pode ter acontecido em Impel Down, porque é muita conveniência de roteiro isso só ter acontecido com ele ter sido um dos únicos prisioneiros a ter ouvido falar sobre isso. E assim, os outros prisioneiros podem ter sido eliminados, mas se ele não foi eliminado depois de ter escutado sobre essa lenda, por que os outros também seriam? Por que ele foi o único que conseguiu sobreviver? Porque seria muito conveniência de roteiro em ambos os casos, ele sendo a única pessoa que ouviu sobre essa lenda dentro da prisão, ou ele sendo uma das pessoas que ouviu sobre isso e ter sido o único a sobreviver. É realmente algo que parece que não foi planejado desde o começo. Mas enfim, vamos fazer a hipótese aqui que ele foi a única pessoa que ouviu falar sobre isso, ou foi a única pessoa que ouviu e sobreviveu, ou conseguiu sair da prisão, enfim. Vamos considerar que ele é a única pessoa do lado de fora que ouviu sobre essa lenda dentro da prisão.
Ainda assim, tem outro ponto dentro da história que não faz sentido o Nika não ter sido citado, que é quando a gente vai pro flashback da Ilha dos Homens Peixe. Porque quando chegamos lá, nós conhecemos a história do Fisher Tiger e do passado do Jinbe. E isso é muito importante porque, como foi dito pelo próprio Rusou, Nika era uma pessoa que libertava os escravos, tanto que a gente pode fazer até uma associação de que os Piratas do Sol, o nome da tripulação, foi dada por causa do Deus do Sol Nika, que era uma pessoa que libertava escravos. Mas se isso realmente foi algo que aconteceu, por que não tem citação disso antes? Por que não é dito durante o flashback que o Fisher Tiger escutou sobre essa lenda e por causa disso ele teve motivação de criar outros Piratas do Sol em homenagem a esse deus? É realmente algo que não faz sentido quando você para analisar na questão de construção de história, porque se esse deus é tão importante assim, por que não tem citação deles em nenhum momento? Não tem nem mesmo indícios de que ele existia, de que ele realmente tinha tanta importância na história quanto ele tem atualmente. Porque a gente pode pegar como base o próprio Jinbe. Ele conhece a lenda do Deus do Sol Nika, e ele conhecendo essa lenda, então tem 3 possibilidades mais prováveis de onde ele ouviu falar sobre isso: na tripulação dos Piratas do Sol, e aí novamente a gente entra naquela questão de por que isso não foi mostrado no flashback. Então eu não vou considerar isso aqui porque vamos levar em conta que na época o Fisher Tiger não conhecia e o Jinbe também não conhecia. Então indo para outro local que ele também poderia ter escutado sobre isso seria em Impel Down. Ele pode ter ouvido de alguns prisioneiros lá de cima ou de algum carcereiro, algo do tipo, mas se ele ouviu isso em Impel Down, então outras pessoas em Impel Down também teriam conhecimento disso. E isso seria um momento perfeito para mostrar pelo menos um pouco dessa mitologia, mostrar um pouco do Deus do Sol Nika, porque durante o arco de Impel Down, os prisioneiros vivem reverenciando o Buggy, falando que ele é o salvador deles, esse tipo de coisa. E esse seria o momento perfeito para eles confundirem o Buggy com o Deus do Sol Nika, falando: caraca, será que ele é aquele Deus que a gente ouviu falar há muito tempo atrás? Será que ele é a reencarnação daquele Deus? Será que ele é aquele Deus da libertação que a gente ouviu dizer? Dava muito bem para colocar os prisioneiros naquele momento comentando sobre isso. Mas como a gente sabe, não foi isso que aconteceu, ele não foi apresentado ali. E o outro local que ele pode ter ouvido falar também foi na Ilha dos Homens Peixe. E eu não vou comentar porque novamente eu vou acabar me repetindo. Por que ele não foi mostrado lá, se é realmente um Deus tão importante assim. Enfim, eu acho que vocês conseguiram entender o ponto que eu quero chegar. Eu realmente analisei vários pontos dentro da história, procurei no Reddit, procurei em fóruns da internet, procurei até mesmo em Wiki pra ver se tinha alguma outra citação, porque quando você entra na Wiki de One Piece, por exemplo, eles deixam ali os pontos de referência, qual foi o capítulo onde ele foi citado pela primeira vez e algo do tipo, mas realmente eu não encontrei nada que provasse que Nika foi criado antes do arco de Wano, que tivesse uma mínima citação dele antes daquele arco. E tem outros pontos que as pessoas utilizam aqui que eu poderia até comentar. Tem aquela pose do Luffy em volta da fogueira, que o pessoal comenta que é igual a pose do Joy Boy quando ele tá na frente do sol, mas aí novamente entra naquela questão do Haki. Será que realmente aquela cena desde o começo tinha aquela intenção, ou só o Oda acabou trocando a intenção daquela cena conforme o tempo foi passando? Enfim, eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quero dizer. Mas enfim, eu acho que era isso que eu tinha pra dizer. Se você concorda comigo ou discorda de mim, deixa aí nos comentários, eu vou dar coraçãozinho na maioria dos comentários que eu conseguir ter. E se você discorda de mim, pode comentar por que você discorda, qual foi o capítulo que você leu, que você viu, que já tinha sido citado o Nika ou algo do tipo. Que aí se eu perceber que realmente eu tava errado, que pô, o Nika já tinha sido criado desde o começo, já tinha indícios disso ou algo do tipo, eu volto aqui, faço uma parte 2 ou também faço um shorts que talvez seja um pouco mais rápido. Mas enfim, e se você quiser, você pode se tornar membro do canal. É algo que tem vários privilégios, você recebe os vídeos com antecedência, você recebe vídeos exclusivos somente para membros, você pode escolher o tema do próximo vídeo que vai ser postado no canal, então tem vários privilégios que você pode receber. É só você entrar aí na aba Seja Membro e analisar qual você acha que é mais interessante para você. Você também pode me seguir nas outras redes sociais, o link vai estar aí na descrição. Lá eu sempre posto o que eu tô fazendo, qual vai ser o próximo vídeo do canal, e também é um pouco mais fácil você conseguir interagir diretamente comigo. Então, se você quiser ter um pouco mais de interação, é só entrar aí no link da descrição. E bom, era isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que nos encontramos novamente. Falou!